Eu criei um outro mapa mental e fiz uma linha do tempo, com alguns capítulos do profeta Daniel, para a gente meditar um pouquinho. O mapa é esse daqui, ó. Coloquei aqui a linha do tempo. Aqui eu coloquei Daniel capítulo 2 e a visão que Daniel teve. Na verdade, Nabucodonosor teve esse sonho primeiro e depois Deus deu para Daniel. Aqui eu coloquei o capítulo 3 somente porque existe uma tipologia do anticristo aqui. Mas eu não vou falar nesse vídeo. Daniel capítulo 7, aí eu coloquei aqui o reino da besta e o chifre pequeno. Coloquei também o ancião de dias e os 3 tempos e meio, que eu expliquei para vocês. Coloquei Daniel 8 e o chifre pequeno. Aí eu coloquei Daniel 9 como chave, porque aqui em Daniel 9 que vai ter a explicação chave, a explicação que liga tudo. Aí eu coloquei o 10 e o 11 e o 12. Pode ver que aqui eu frisei 3 tempos e meio e aqui eu coloquei 3 tempos e meio, porque vai haver conexão. Então quer dizer que existe conexão entre o capítulo 7 e o capítulo 12. Ok? Agora eu vou explicar um pouco para vocês. No capítulo 7, foi mostrado para Daniel os 4 reinos. O leão, o urso, o leopardo e a besta terrível, cada uma com as suas características, cada animal com as suas características. E foi falado para ele a questão de tempos, 3 tempos e meio. Você pode perceber que em Daniel capítulo 2 vai aparecer os mesmos reinos. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e a parte dos pés. Na verdade aqui tem um reino a mais. Eu explico isso detalhadamente em outros vídeos. Se você se interessar, você pode procurar aí no canal e assistir. Só que em Daniel capítulo 7, Deus vai mudar as figuras e vai acrescentar detalhes. Pode ver que Deus fala dos mesmos reinos em Daniel capítulo 7. Dos mesmos reinos. Só que por que Deus muda a figura? Ele muda a figura para acrescentar detalhes. Mas quando ele acrescenta detalhes na visão do capítulo 7, ele acaba agregando detalhes na visão do capítulo 2. É isso que eu falo nos meus vídeos. Porque informações que vão ter no capítulo 2 não vão ter no capítulo 7, ainda que Deus acrescente detalhes no capítulo 7. Só que em Daniel capítulo 2, por exemplo, você vai ver que Deus mostra os reinos, mostra os pés da estátua como o reino final, barro misturado com ferro, e aí mostra a vitória de Cristo. Vem Cristo, derruba a estátua, e tudo se torna pó, o vento leva, etc. O reino de Cristo é estabelecido. Só que não mostra a guerra, não está mostrando no capítulo 2 que tem um chifre pequeno fazendo guerra contra o povo de Deus. Essa informação está escondida. No capítulo 7, você já vai ver que esse chifre pequeno, que se levanta entre os 10 chifres, que está em paralelo com os pés da estátua, aí já começa a fazer guerra contra os santos. Olha só o acréscimo. Tá vendo? Mas tanto uma visão como a outra profetiza o tempo do fim. E aí Deus vai acrescentar a questão dos 3 tempos e meio. Em Daniel 2 não tem tempo nenhum. Não está revelado os tempos ali. Está revelado os tempos determinados, né? Deus coloca rei, remove reis. Ele determinou tudo, só que... E o tempo? A gente não sabe, só que em Daniel 7 Deus já dá uma luz. 3 tempos e meio. O chifre pequeno vai agir só por 3 tempos e meio. Entende? Só que Daniel não sabia que 3 tempos e meio é este. Ele tinha como entender que 3 tempos e meio é 3 anos e meio? Claro que tinha como entender. Era só ele comparar com os 7 tempos em que Nabucodonosor virou bicho. Nabucodonosor virou bicho por 7 anos. Então, 7 tempos, qual é a metade disso? 3 tempos e meio. Só que Daniel não tinha um ponto de partida. A partir de quando começa a contar? Será que é só isso? 3 tempos e meio? Por isso que ele não entendeu toda a visão. Em Daniel capítulo 7, diz que ele ficou perturbado com isso. E ele guardava essas coisas no coração. Os últimos versos do capítulo 7. Aí a visão do capítulo 8, ela vai vir para explicar a visão do capítulo 7. Não pense que o chifre pequeno de Daniel 8 é diferente do chifre pequeno de Daniel 7. É o mesmo personagem e o mesmo tempo. Por isso que aparece 2 chifres pequenos. Em Daniel vai ter muito disso. 2 chifres pequenos, 2 vezes 3 tempos e meio, 2 vezes abominável da desolação,
vários termos vão aparecer 2, 3 vezes ou mais. Isso é para a gente criar conexão e não para desvincular. Por exemplo, os 3 tempos e meio de Daniel 7 vai aparecer em Daniel 12. Isso é para criar vínculo e não para desvincular. O que acontece é o seguinte: Deus vai dar a visão para Daniel no capítulo 8 e essa visão vai explicar coisas no capítulo 7. Como assim? No capítulo 7, Daniel perguntou somente sobre o 4º reino, percebeu? Ele não perguntou sobre os 3 reinos anteriores. Por quê? Porque ele já estava vivendo no tempo do leão. Presta atenção, ele já estava vivendo no tempo do leão. O tempo da Pérsia e o tempo da Grécia ainda não havia chegado. E entre a Pérsia e a Grécia, ou seja, entre o urso e o leopardo de 4 cabeças, que Daniel não sabia o que significava, e entre o animal de 10 chifres e o chifre pequeno, qual que chamou mais atenção? Qual que chamaria mais sua atenção? É claro que a besta terrível, aquele animal feroz, que era diferente dos outros, chamaria mais atenção. É nesse contexto que apareceu o ancião de dias vindo e fazendo justiça aos santos. É dali que se levantou um chifre pequeno fazendo guerra contra os santos. Então Daniel quis saber sobre o 4º animal. Ele não perguntou sobre o urso e sobre o leopardo. Aí sabe o que aconteceu? Ele teve uma explicação parcial. Deus explicou, mas não explicou tudo. Explicou os 3 tempos e meio, mas não explicou de onde que surge. Explicou o chifre pequeno, os 10 chifres. Mas foi uma conta que Deus deu que Daniel ia ter que usar a cabeça. Não explicou tudo, por isso que Daniel não entendeu tudo. No capítulo 8, Deus vai vir e explicar sobre aqueles 2 reinos que Daniel não perguntou. Só que Deus vai mudar figuras para acrescentar detalhes na visão e revelar detalhes da visão anterior. Por exemplo, o urso vai passar a ser um carneiro. E o leopardo de 4 cabeças vai passar a ser um bode peludo que tem um chifre grande. Ou seja, até aí tá bom. Então, Deus mudando as figuras, ele vai acrescentar detalhes. Só que na explicação da visão do capítulo 8, quando Deus estiver explicando a visão do capítulo 8, ele vai nos conectar com a visão do capítulo 7. Sabe por quê? Porque no capítulo 7, Deus não falou para Daniel que o leopardo é a Grécia. Aonde que está escrito isso? Deus não falou para Daniel que o urso é a Pérsia. Ele ia ter que estudar. Será que tinha alguma informação para ele saber que o leopardo era a Grécia? Não tinha. Pode ver que no capítulo 7, o urso ele tem 3 costelas na boca. Ele se levanta de um lado. Quando Deus muda a figura no capítulo 8, ele vai passar a falar de um carneiro que dá amarradas para 3 direções. Isso significa, faz uma alusão àquelas 3 costelas. São 3 reinos que o urso iria bater. Entendeu a conexão? A mesma coisa com o leopardo de 4 cabeças. Daniel não sabia o que significava as 4 cabeças e nem que o leopardo era a Grécia. No capítulo 8, Deus vai mostrar um bode peludo que tem um chifre grande. Esse chifre grande vai se quebrar e vai surgir 4 chifres no lugar. Aí, 4 chifres fazendo uma alusão às 4 cabeças do leopardo. Esses 4 chifres vão ser 4 reinos. O reino da Grécia que vai se dividir em 4. São os 4 generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Essa visão vai explicar o capítulo 7, o sentido do capítulo 7. Daniel vai comparar e vai falar: os 4 chifres são 4 reinos. Tá ali as 4 cabeças do leopardo, então o leopardo é a Grécia. Entendi. Entendeu? Por isso que Deus trabalha assim, para a gente fazer conta, para a gente estudar a palavra de Deus. Então Deus está mostrando para mim, para você, que o capítulo 8 explica o capítulo 7. Sabe por quê? Para a gente criar conexão entre os chifres pequeno, que se torna grande. É o mesmo personagem ao mesmo tempo. Por isso que as visões juntas profetizam o tempo do fim. Há a visão e há a profecia.